Vivemos em um mundo onde quase ninguém acredita em monstros. Mas você tem que explorar o Google Earth para ver que não é tão simples. Nos mapas do Google Earth você pode ver monstros com tentáculos gigantes, tubarões gigantes e até mesmo pé grande. Nesse episódio vou mostrar a você essas e outras criaturas maiores e mais assustadoras vistas no Google Earth. Vamos nessa! Monstro na Antártica. Em junho de 2016, imagens das águas oceânicas da Antártica apareceram na internet. O usuário que as postou disse que viu um estranho brilho esverdeado nas profundezas das águas. À primeira vista não há nada de incomum, as imagens mostram apenas uma ilha montanhosa. Mas se você ampliar a imagem, poderá ver uma luz estranha em uma das áreas escuras. O que poderia ser? Depois que as imagens apareceram na internet, uma discussão acalorada começou. A maioria dos fãs do misticismo argumentou que finalmente obtivemos a prova da existência do Kraken. Mas se esta é realmente uma criatura viva, então a julgar pelos contornos, seu torso tem pelo menos 23 metros de comprimento. E seus tentáculos têm pelo menos 88 metros de comprimento. Claro, havia versões mais realistas. Alguns pensaram que havia uma baleia jubarte na foto. Ou que a causa do aparecimento de uma silhueta incomum na superfície da água fossem apenas rochas subaquáticas. Mas tudo isso são apenas palpites, porque essa região ainda não foi suficientemente explorada. Então, o que realmente vemos? É possível que em algum lugar nas profundezas das águas antárticas haja uma criatura gigante? Não temos certeza disso. Mandíbulas de Merseyside. Em dezembro de 2010, Simon Hoban, de 36 anos, estava olhando para as docas em Merseyside, na Inglaterra, usando o Google Earth. Ele viu algo incomum em uma das imagens. A silhueta parecia um tubarão gigante. Mas como poderia estar no meio de Albert Dock, um marco local e palco de muitas celebrações? Felizmente, se fosse mesmo um tubarão, dificilmente poderia ter atacado os nadadores da época, pois naquele dia de inverno a temperatura estava tão baixa que só um louco teria optado por nadar no mar. Mas se Hoban encontrou um tubarão nas docas, que tipo de espécie poderia ter sido? Especialistas acreditam que a silhueta se assemelha a um adulto de uma espécie conhecida como tubarão frade. Esses tubarões podem crescer até 9 metros de comprimento. Surpreso que esses peixes nadem até a costa britânica? Na verdade, existem mais de 20 espécies diferentes de tubarões nas águas territoriais desse país. E outras 40 espécies que visitam periodicamente a região em busca de alimento. O monstro do Lago Ness. O monstro do Lago Ness, ou Nessie, é um monstro que, segundo a lenda urbana escocesa, vive no Lago Ness. Aqueles que acreditam em sua existência há décadas tentam encontrar provas. Obviamente, o Google Earth também foi usado para pesquisar Nessie. Em 2014, Peter Tan e Andy Dixon, dois recentes chegados à caça ao Nessie, encontraram a silhueta do monstro enquanto olhavam mapas em seus smartphones. E foi na hora certa. Nenhum dos turistas ou habitantes locais tinha visto um sinal de Nessie por 18 meses. Todos estavam começando a pensar que o monstro que vivera por anos poderia ter morrido ou deixado o lago. Surpreendentemente, nem todos foram capazes de comprovar a descoberta de Tan e Dixon. Por algum motivo, o monstro só estava visível em seus mapas de smartphone. Crabzilla. Em 2014, o jornal britânico Sunday Express publicou uma foto de um enorme caranguejo supostamente morando perto da cidade de Whitstable, no sul do país. O gigante, com comprimento de corpo de pelo menos 15 metros, foi instantaneamente apelidado de Crabzilla, e a foto que apareceu no jornal se tornou viral, e ainda pode ser encontrada na internet. Na verdade, a foto apareceu na internet um ano antes de ser publicada por jornalistas. Ela foi vista pela primeira vez pelos usuários do site Weird Whitstable. O autor das postagens a princípio não afirmou que as imagens eram autênticas. Ele relatou suas dúvidas sobre a realidade de Crabzilla em uma entrevista para o Sunday Express. No entanto, depois de um tempo, o homem mudou de ideia e começou a alegar que tinha visto pessoalmente um enorme caranguejo na costa de sua cidade natal. Devemos acreditar nele? Uma criatura da Nova Zelândia. No final de 2014, um engenheiro chamado Pete Whitehair encontrou um monstro na costa da Nova Zelândia. Ele nadou bem no meio de Oak Bay, que é popular entre os habitantes locais. Infelizmente, nenhum detalhe específico pode ser visto nas fotos. A criatura se parece com uma linha escura na água. Acima de tudo, se assemelha a uma enorme cobra. Mas o que é interessante é que as tribos Maori, que habitavam essas terras na antiguidade, conheciam tal criatura. E até lhe deram um nome, Taniwha. É muito estranho que, apesar da mitologia tribal desenvolvida, Taniwha não tenha uma descrição universalmente aceita. Além disso, os Maori acreditam firmemente que o animal é capaz de assumir a forma de que gosta, ou a forma que é mais conveniente para as coisas que pretende fazer.
Por exemplo, Taniwha prefere atravessar os oceanos como um tubarão branco gigante, uma baleia ou um polvo assustador. Em terra ou em águas interiores, o monstro assume a aparência de um animal, cujo análogo mais próximo seria um dinossauro. O Taniwha terrestre é um lagarto gigante com espinhos ossudos e afiados ao longo de sua espinha. Whitehair escolheu a melhor época para publicar sua descoberta. Ele fez isso uma semana depois da discussão da existência do Crabzilla, de modo que o interesse das pessoas nas descobertas do Google Earth já tinha aumentado. Mas o engenheiro não conseguiu intrigar os moradores. Eles rapidamente conduziram sua própria investigação e descobriram que não se tratava de uma cobra. As fotos mostram um barco dos mais comuns, e se não deixar um rastro de espuma, também pode ser explicado. Os marinheiros experientes sabem que nas águas da costa leste da Nova Zelândia muitas vezes é necessário diminuir a velocidade para evitar bater em pequenas pedras. Nessas situações, o rastro de espuma dos barcos torna-se quase invisível ou desaparece completamente. Graças ao Google Earth, podemos tropeçar não apenas em criaturas e monstros estranhos, mas também em novas espécies de animais, permitindo que a ciência avance. Continue assistindo para saber como os cientistas descobriram um monte de animais desconhecidos graças ao Google Earth. E veja quais outras criaturas misteriosas os internautas encontraram. Vamos nessa! Espécies novas. No território do estado africano de Moçambique existe uma montanha que provavelmente nunca foi explorada por nenhum cientista, exceto os geógrafos pioneiros. Os locais chamam a montanha de Mabu. Muita atenção está sendo dada a ela atualmente, mas qual é o motivo? Em 2008, o Dr. Julian Bayliss, do Royal Botanic Gardens em Kew, descobriu uma grande área florestal anteriormente inexplorada em Moçambique durante um estudo detalhado de mapas de satélite. Ficava localizada no Planalto, em um dos pontos mais mal explorados da África, onde há muitos anos havia uma guerra civil, que não era propícia para atividades de pesquisa. O Monte Mabu tornou-se um centro de diversidade de espécies para as áreas próximas. Além disso, uma biocenose com um grande número de espécies endêmicas foi formada ali. Ou seja, aqui você pode tropeçar em algumas criaturas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Por conta da curiosa história da descoberta, essa cordilheira foi jocosamente chamada de Floresta Google. Claro, os cientistas não podiam esperar. A equipe do Dr. Bayliss organizou uma expedição de investigação à montanha, que contou com a presença de 28 biólogos de Moçambique, Grã-Bretanha, Suíça, Tanzânia e Malawi. Em apenas 3 semanas, a equipe descobriu 125 espécies de pássaros, incluindo as ameaçadas. Mais de 250 espécies de borboletas, pelo menos 5 delas foram descritas pela primeira vez. E muitas outras espécies raras, endêmicas ou mesmo desconhecidas para as ciências de répteis, anfíbios e plantas. Além disso, também foram descobertos alguns mamíferos, como novas espécies de morcegos e roedores. Coelho nas montanhas. Aposto que a primeira pessoa que descobriu esse objeto se sentiu desconfortável. O que você pensaria se acidentalmente encontrasse um coelho rosa gigante nas montanhas? Na verdade, é apenas um marco estranho. O coelho rosa gigante está nas montanhas da Itália há mais de uma década. O brinquedo de pelúcia gigante fica a 1.800 metros acima do nível do mar. Essa pose parece sugerir que o coelho acidentalmente caiu de um avião e encontrou um lar aqui. No entanto, hoje não resta quase nada do lindo coelho rosa e está quase todo decomposto. Na verdade, era esse o plano. O coelho era recheado com palha e a parte superior coberta com um pano macio e impermeável. Deveria permanecer nas montanhas do Piemonte por mais de 20 anos e eventualmente desapareceria naturalmente. Pé grande. As lendas de uma criatura semelhante ao pé grande estão enraizadas no folclore da Europa e da América do Norte. De alguma forma, lendas de monstros semelhantes sobreviveram em outros países também. Estranha unanimidade, não é? O pé grande, como aparece nos filmes de hoje, veio de uma tradição oral bem conhecida do povo de British Columbia, Oregon e Washington. A maioria dos antropólogos nega a existência do pé grande. Mas em 2013, um usuário do Google Earth conseguiu uma confirmação hipotética de que os cientistas estavam errados. As imagens aumentadas rapidamente ganharam popularidade no YouTube, mas os usuários não chegaram a um consenso. Alguém realmente discerniu a figura de um monstro entre arbustos, enquanto outros argumentaram que vemos apenas o tronco de uma velha árvore podre. De uma forma ou de outra, nenhum deles ousou ir ao local para verificar com certeza. Megalodonte. O tubarão megalodonte pré-histórico se extinguiu há cerca de 2,6 milhões de anos. Mas todos os megalodontes estão extintos? Uma recente descoberta da internet sugere que um indivíduo pode ter sobrevivido à mudança climática. Em novembro de 2017, ao examinar as imagens do Google Earth, um usuário encontrou algo que parecia o contorno de um enorme tubarão. Ele adivinhou que o tubarão tinha cerca de 21 metros de comprimento.
Cientistas da University of British Columbia negam a possibilidade de que o megalodonte possa viver no mundo marinho hoje. Mas afinal, sempre há uma chance de que os cientistas estejam errados. Isso é tudo, pessoal. Você acredita que o megalodonte ainda pode estar vivo? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.